tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Hoje nessa videoaula nós estaremos abordando, um dos assuntos aí, que particularmente é um dos que eu mais gosto, e a gente vai dizer que é um divisor de água, que no caso vai ser a Revolução Francesa. Por que eu digo que é um divisor de água? A Revolução Francesa, ela marca o fim do período da Idade Moderna e o início do período que a gente conhece como contemporâneo, que é o que a gente vive atualmente. Tudo bem? A Revolução Francesa durou 10 anos, ela ocorreu entre o ano de 1789 e finalizou no ano de 1799. Qual era o principal objetivo da Revolução Francesa, Tentar implantar uma república. Então, bora lá iniciar nossa videoaula? Primeiramente, nós temos que entender aqui o que estava ocorrendo na Europa, durante o século XVIII. A gente tem que observar que já tem uma coisinha que é chamada como a crise do Antigo Regime. O que é a crise do Antigo Regime? Ela vai ser praticamente a queda, vamos dizer assim, dos grandes monarcas e também do sistema que a gente conhece como mercantilismo, tudo bem? Mas vamos focar aqui principalmente a França, tá? Temos que lembrar que durante o período da Idade Média e da Idade Moderna, a sociedade ela era dividida em estamentos, que era o primeiro estado o clero, o segundo a nobreza e o terceiro estado seria a burguesia e o restante da população. Seriam servos, camponeses, entre outros aí. O que ocorre nessa sociedade aí de estamentos? Ela não podia ter qualquer tipo de ascensão social. Então, se eu nasci, por exemplo, no segundo estado, eu vou morrer no segundo estado. Se eu nasci no terceiro estado, eu vou morrer no terceiro estado. Não há qualquer tipo de, vamos dizer assim, mobilidade social, tudo bem? No ano de 1787, a gente está vendo 2 anos antes, da Revolução eclodir. O que estava ocorrendo? A França, ela estava sofrendo muito economicamente, até porque, numa das últimas aulas passadas que eu já tinha citado para vocês, a gente observa que os monarcas, durante esse período, eles acabavam gastando muito mais dinheiro do que aquilo que eles conseguiam arrecadar. E não podemos esquecer que o único que bancava, esses impostos era o terceiro estado. Por isso que eu coloquei essa charge aí para vocês. Vocês observam, que tem aqui a figura de um senhor, que é representando o terceiro estado, e temos aqui, o primeiro e o segundo montado literalmente em cima, do terceiro estado. Então, por esse motivo, a gente consegue observar, que o Luís XVI, desde o ano de 1787, ele estava tentando resolver essas crises econômicas, tá? Mas ele acabou não obtendo tanto sucesso. Até que no ano de 1789, ele vai convocar, os Estados Gerais. O que seriam os Estados Gerais? Seria a convocação dos representantes dos 3 estados, do primeiro, do segundo e do terceiro. E qual vai ser, vamos dizer assim, a ata de reunião, desses estados gerais? Era que Luís XVI, ele queria, fazer com que o primeiro e o segundo estado, eles pagassem impostos à coroa francesa. Só que tinha um pequeno problema, O terceiro estado, ele começou a questionar se essa votação seria por cabeça ou se seria por estado. Como o primeiro e o segundo estado, eles eram a minoria em cabeça, mas eles seriam a maioria, nessa questão da votação por estado, o terceiro estado observou que, como o rei, a forma de votação não seria por cabeça, mas sim por estado, o terceiro estado observou que eles não teriam qualquer tipo de chance, e que eles continuariam sim, pagando imposto e cada ano que passasse ia aumentar mais. E eles não achavam justo, porque o primeiro e segundo estado, que não fazia nada, ainda recebiam pensões, recebiam agrados dos reis aí, ainda se negavam em ajudar o terceiro estado a pagar os impostos. Então, por esse motivo, o terceiro estado vai acabar se revoltando, até porque eles também sabiam que eram a maioria da população, e aí, a partir desse momento, eles vão acabar declarando, uma Assembleia Constituinte. Qual é a importância de uma Assembleia Constituinte? É você criar uma Constituição, ou seja, você está retirando, todos os poderes absolutos do rei, e agora, você está criando uma Constituição em que todos têm que obedecer às leis, e não de fato monarca. Tudo bem?
Vamos aqui então, né? Ocorreu, vamos dizer assim, né, que Luís XVI, ele tá vendo que ele vai perder os seus poderes absolutos. Então, ele acaba aceitando, vamos dizer assim, essa Assembleia Constituinte, só que ele acaba pedindo para que o primeiro e o segundo Estado também participem, até para fazer com que os seus privilégios, vamos dizer assim, sejam garantidos perante a lei. Só que essa atitude do rei, né, vai acabar deixando o terceiro Estado mais tão revoltosos que no dia 14 de julho de 1789, gente, essa data, ela é muito comemorada lá na França, dia 14 de julho. Vocês podem procurar vídeo no YouTube, pode procurar relato, que é uma das festas, assim, que a população francesa, eles comemoram demais. Porque, literalmente, é o dia, né, que eclodiu a Revolução Francesa, tá bom? E um dos primeiros atos desses revoltosos vai ser o quê? Vai ser a tomada da Bastilha. O que era a Bastilha? Ela era uma prisão, tá? E além de ser uma prisão, era onde se guardavam-se os armamentos do exército francês. Até hoje os historiadores eles se questionam, né, se de fato esse primeiro ato revolucionário, né, da tomada da Bastilha, se foi por né, tomar o armamento e a população ela ter meios, vamos dizer assim, de enfrentar o exército francês, ou dois, né, literalmente libertar aqueles presos, vamos dizer assim, que ainda não tinha qualquer tipo de julgamento, ou terceiro, né? Tanto eles quiseram libertar os presos, também como quiseram pegar, né, os armamentos. Eu sou, né, da teoria aí do terceiro pensamento. Então, quando se toma Bastilha, a gente já começa a observar que, literalmente, né, Luís XVI, ele já não tem mais controle nenhum perante a sociedade, tá bom? Vamos aí, a Assembleia Nacional. Ela, né, um dos primeiros atos que ela vai acabar fazendo é abolir todos os privilégios feudais, tá? E ela vai acabar criando, vamos dizer assim, né, a Declaração do Homem e do Cidadão. O que poderia, vamos dizer assim, né, o início, né, vamos dizer assim, o pezinho da Constituição, tá? Essa imagem aqui ao lado que vocês estão observando, né, seria, né, uma representação aí, né, da Declaração do Homem e do Cidadão. Qual eram as bases, né, da Declaração do Homem e do Cidadão? Era principalmente se basear na liberdade, igualdade e fraternidade. Esse, vamos dizer assim, esse slogan vai ser algo que a Revolução Francesa ela vai levar durante esses 10 anos. Liberdade, igualdade e fraternidade, né, a todos, independente de ser primeiro, segundo ou terceiro estado. Ou seja, quando fazem a Declaração do Homem e do Cidadão, eles estão abolindo, né, aquela sociedade hierarquizada e colocando todo mundo, né, vamos dizer assim, iguais perante a lei. Tudo bem? Claro que a Declaração do Homem e do Cidadão, ela vai servir de base, né, para várias constituições de outros países. Então, até a própria... A gente pode observar aqui, grande parte da Constituição dos países republicanos vão se basear nela. Tudo bem? Temos aqui, né, outra coisa que a Assembleia Nacional vai acabar fazendo, que ela vai, né, confiscar os bens da Igreja Católica, só que vai resolver o problema econômico do país, mas vai gerar outro caos. O que vai se fazer com o clero? E aí onde eles vão acabar criando, né, a Constituição Civil do Clero. O que seria a Constituição Civil do Clero? É que o clero, a partir desse momento, ele não teria apenas, né, aquele cargo eclesiástico, mas ele também, né, ajudaria na administração. Ou seja, a gente consegue observar que o clero, né, que até então era o primeiro estado, que era o mais forte, o mais, vamos dizer assim, o que recebia mais benefício, agora eles não vão passar nada mais do que ser funcionários, né, do rei, nesse caso aí, né, até da própria, vamos dizer assim, da própria população através da Constituinte. Isso vai acabar gerando, né, o que a gente vai dizer, duas categorias de padre aí. Temos os padres refratários, que eram aqueles que não juraram a Constituição Civil do Clero. Então, por esse motivo, muitos desses padres aí acabaram se refugiando em outras regiões aí da Europa. E temos padres juramentados, né, que juraram a Constituição, juraram a obediência, né, e continuaram, vamos dizer assim, no território francês e tendo seus, vamos dizer assim, seus cargos administrativos.
tudo bem? A Assembleia Nacional, ela vai acabar, né, criando a primeira Constituição Francesa, vamos dizer aí a de 1791, em que de fato diz que na França tem-se uma monarquia constitucional, né? Então temos rei aí Luís XVI, mas vamos dizer assim, ele tem que obedecer à Constituição, né? Igual perante qualquer outro súdito. Temos aí a divisão dos três poderes, tá? Que nesse caso seria o que a gente conhece como o legislativo, o executivo e o judiciário, tudo bem? A gente até observa que a própria figura do monarca, ele teria o poder do executivo, tá bom? Não podemos esquecer que as eleições, elas vão ser indiretas, tá bom? Nesse caso aí, os eleitores, por que a gente fala assim indiretas? A gente não vai votar diretamente para qualquer tipo de cargo público, a gente consegue observar, mas sim que vai ter uma variação. O que que seria isso, né? Os eleitores, eles não vão votar diretamente, mas sim um colégio de eleitores, né, que seria um grande representante dessa população, eles sim que vão ser os responsáveis, né, por fazer essas eleições. Além disso, né, o voto, ele não seria, vamos dizer assim, dado para qualquer um. Esse voto, ele seria censitário, o que a gente vai chamar, né, que a pessoa, ela tem que ter qualquer tipo de renda financeira, né, comprovar a sua renda para ela poder, né, ter essa participação aí, de fato, na política. Tudo bem até esse momento, gente? A Revolução Francesa, logo de início, a gente até acha que pode ser uma coisinha, vamos dizer assim, um pouquinho complicada, né? Mas a Revolução Francesa, ela é muito simples, né? E muito fácil, e é um dos temas que cai muito aí, né? Que a gente consegue observar, principalmente no vestibular, tudo bem? Vamos aqui, então, continuando. Temos aqui novamente, né? Porque eu sempre estou focando aqui o papel da Assembleia. A gente consegue observar que quando eles tomam, né, o poder de fato, a Assembleia, ela sim é que vai governar. O rei, por enquanto, ele tem mais um papel muito mais representativo. Os outros países, o que eles estão vendo, né? Vamos dizer assim, estão vendo todo esse caos que está ocorrendo na França e qual vai ser a atitude deles. Claro que a gente consegue observar que vários países, eles vão tentar ajudar a França de todas as formas, enviando, né, exército. Entre esses países que a gente consegue observar que vai dar muita ajuda, vai ser a Áustria. Até porque, gente, a gente sabe que o Luís XVI, ele tinha, vamos dizer, laços matrimoniais, né, com a região da Áustria. Então, por esse motivo, a Áustria vai acabar mandando exército, mas, gente, uma coisa é você ter um exército, vamos dizer assim, lutando simplesmente para conseguir ganhar o seu salário, e você vendo, assim, a população de fato, né, lutando pelos seus direitos, né, lutando pela sua qualidade de vida. E a gente consegue observar que grande parte desses revoltosos vão acabar obtendo bastante vitórias aí, tá bom? Não só perante aos outros exércitos, mas até perante ao próprio exército da Áustria. Mas e o exército francês? Só para vocês terem uma ideia, muita parte, né, desses soldados vão acabar ficando a favor da população e contra o seu monarca. Tudo bem? Eu até coloquei essa charge aqui que eu achei bastante interessante, porque a Revolução Francesa, gente, ela vai ser uma revolução, né, que vai pegar, vamos dizer assim, todas as camadas sociais, vai pegar desde homens, mulheres e crianças. E aqui eu peguei, né, essa tirinha que eu achei muito legal, principalmente esse papel das mulheres, né? Então aqui, né, tá escrito assim, ó, França, 5 de outubro de 1789. Milhares de mulheres de Paris marcharam para o Palácio de Versalhes, que era, né, o que a gente dizia, a residência oficial dos monarcas. E aí a gente vê, né, um soldado francês, ele meio que satirizando, ele fala assim, ha, 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 estão vindo lavar as roupas do rei? E aí vocês, né, observaram o que as mulheres fizeram com esse soldado. Então, sim, as mulheres, elas tiveram, né, uma participação muito ativa, né, vamos dizer aí, de fato, nessa revolução.
Continuando aqui, né, com o papel aí de destaque da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela vai declarar oficialmente, né, a guerra contra a Áustria, mas o rei, ele não vai assinar qualquer tipo de declaração. Até porque o rei, gente, ele via como algo benéfico, né, vamos dizer assim, essa guerra, porque ele acreditava se a Áustria, ela saísse como vencedora, que a Áustria acabaria devolvendo, né, vamos dizer assim, a coroa para o rei, e o rei, de fato, né, conseguir acabar com toda aquela baderna que está ocorrendo, né, no território francês. Só que quando o rei ele se mantém neutro e a população que não é boba, elas conseguem observar que o rei ele está tentando recuperar o seu poder, né, através de guerra com outros países, né, eles vão acabar atacando, vamos dizer, o Palácio da Tuileries, que nem eu estava citando para vocês, o Palácio de Versalhes, ele era oficialmente, né, vamos dizer assim, a residência dos monarcas franceses, mas quando, vamos dizer assim, acaba eclodindo a Revolução, eles acabam mandando, né, o monarca sair do Palácio de Versalhes, até porque ficava numa região mais interior, assim, uma região mais do interior da França, e acabaram, né, mandando o Luís XVI fixar residência no Palácio das Tuileries, que ficaria, né, em Paris, na capital, então seria muito mais fácil dele ser influenciado. Então, quando esses revoltosos eles acabam atacando esse palácio, Luís XVI ele ainda até tenta fugir, né, que nem a gente consegue observar aí, só que depois eu vou gravar para vocês, tá bom? Um vídeo, né, de curiosidade falando sobre algumas mancadas aí, ou as maiores mancadas da história, e alguns, né, historiadores dizem que um dos motivos de Luís XVI ele acabar tendo sido capturado foi porque a sua esposa, né, a Maria Antonieta, ela fugiu, né, junto com ele, mas saiu assim com um monte de carruagem atrás, porque ela não queria deixar para trás, né, seus livros, perucas, roupas, joias, e aquilo dali, né, acabou chamando muita atenção, porque era praticamente uma comitiva de carruagem, e já observaram que ali quem estava fugindo era a família real francesa. Tudo bem? Então, Luís XVI, né, ele vai acabar sendo preso. E aí sim, né, a gente consegue observar que o período da monarquia constitucional, ela, né, de fato termina, e aí vai ser implantada a Primeira República Francesa. Porque eu fiz tanta questão de deixar bem claro, Primeira República. Gente, na história da França, né, se teve-se, né, várias implementações de república, porque, gente, vocês não têm ideia, na França, o que houve, né, de golpe de Estado foi uma coisa, assim, absurda. Então, a população, ela vai, sim, continuar lutando por muito tempo, né, para ser implantada, de fato, a sua tão sonhada república, tá bom? Vamos aqui, então. Vai chegar um momento, né, que a Assembleia Legislativa, ela vai deixar de governar e ela, de fato, vai ter que entregar, né, esse poder, vamos dizer aí, na mão, né, de um órgão administrativo. Mas, né, quem eram as forças políticas? Temos 3 forças políticas aí da época, tudo bem, gente? Então, eu vou estar citando aqui para vocês. Primeiramente, tínhamos os girondinos. Imagine, gente, uma assembleia, vamos dizer aqui, vamos imaginar, né, uma assembleia, e tem o girondino. Os girondinos, né, eles sentavam a parte da direita da assembleia. Por que eu fiz tanta questão de citar direita? Alguns historiadores, eles acreditam que esse conceito que a gente vê de política até hoje, né, que a gente chama de direita e esquerda, né, direita mais conservador, esquerda mais radical, que, vamos dizer assim, pode ter se baseado nessa organização, né, dessas forças políticas. Então, até pela disposição do assentamento deles. Então, por esse motivo, né, os girondinos, que nem eu já citei para vocês, eles sentavam do lado direito da Assembleia e eles representavam a alta burguesia, ou seja, eles eram, né, as pessoas aí mais ricas desses setores. Então, né, por mais que eles fossem revoltosos, eles ainda tinham uma característica, vamos dizer assim, um pouco mais conservadora. Temos aqui, né, os jacobinos, tá? Os jacobinos, gente, eles sentavam à esquerda. Então, por isso que a gente vai chamar que seria a ala, vamos dizer assim, a ala mais radical. E eles sentavam na parte mais alta da Assembleia, tá? Então, a gente popularmente também conhece os jacobinos
como montanheses, tá bom? Até porque eles ficavam na parte alta da Assembleia. E, né, temos aí o terceiro e último grupo, que é chamado de planície, ou pejorativamente a gente também chamava de pântano, né? Porque eles ficavam na região mais baixa da Assembleia e, além disso, eles não tinham uma posição política, né, definida. Então, se eles vissem que tinham qualquer tipo de benefício da direita, então eles pulavam para a direita. Se eles viam que tinham benefício da esquerda, então eles pulavam para a esquerda. Então a gente diz assim que eles seriam aquele famoso centrão, né? Então por esse motivo, a gente até brinca, porque além deles sentarem a parte mais baixa da Assembleia, eles também sentavam mais ao centro. Então, por esse motivo aí o centrão, tá bom? Aqui no Brasil, ultimamente, a gente tá vendo, né, essas, vamos dizer assim, características, né, de direita, esquerda, centrão. Então, muitos historiadores acreditam, né, que a forma, né, que essas, vamos dizer assim, essas forças políticas, a forma que elas eram organizadas na Assembleia, podem ter influenciado, né, vamos dizer assim, nessa didática que a gente se utiliza até hoje para tentar diferenciar, né, os tipos de pensamento. Tudo bem? Vamos aqui, então, continuando, né? Que nem eu falei para vocês, vai chegar um momento em que a Assembleia ela vai ter que entregar o poder, né, que agora é implantado uma república, e vamos, né, ter 3 fases, né, dessa convenção nacional. A convenção nacional, ela era responsável por administrar a república, né? Então, assim, eles ainda não tinham essa figura do presidente, né? Então, assim, era uma convenção, né, de pessoas que governavam aí a França. Então, vamos ter 3 fases, tá bom? Vamos ter a convenção dos girondinos, dos jacobinos, né? E vamos ter também a convenção, que nesse caso a gente pega aí, da planície, ou seja, aqueles 3 órgãos que eu acabei de citar para vocês, eles, né, cada um acaba governando aí em sua determinada fase. Tudo bem? Temos aqui, primeiramente, o que a gente vai chamar, né, da Convenção Girondina. A Convenção Girondina, gente, ela vai ocorrer entre o ano de 1792 ao ano de 1793. Ou seja, ela vai ter apenas um ano de governo. Mas qual vai ser os atos aí dela, tá? Ela vai continuar com a guerra contra a Áustria, tá bom? A gente consegue observar aqui que ela vai ser a responsável por julgar, né, os atos de Luís XVI e ela vai condenar à guilhotina, né, o seu ex-monarca. Então, a gente consegue observar aqui que na imagem eu peguei para vocês, né, tem o Luís XVI, vocês podem observar que ele está aqui, ó, deitado, tá bom? E com a guilhotina veio e cortou a cabeça dele. Ó a cabeça aqui de Luís XVI, né? E a gente vê a convenção aqui, né, dos girondinos mostrando, né, esse símbolo aí, né, que no caso é de queda de autoridade. A guilhotina, gente, ela foi criada, né, por um carinha chamado Guilhotin, e por esse motivo, esse instrumento vai acabar recebendo o seu nome em homenagem, mas esse cara, ele criou esse objeto que era uma forma de matar as pessoas sem sofrimento, né? Porque imagine você tentar matar uma pessoa enforcada, o quanto essa pessoa não sofria, né? Entre outras formas aí. Então, ele criou, vamos dizer assim, esse instrumento como uma forma de matar a pessoa sem sofrimento. O que eu acho, na minha humilde opinião, é que ele deve ter se arrependido amargamente, porque foi uma forma, assim, muito rápida de se matar, e muitas pessoas acabaram sendo condenadas à guilhotina, assim, e foi uma coisa, assim, absurda, né? Por dia, a gente conseguia observar aí que o número de mortos era muito mais superior do que outros métodos, né, que se tinha. Então, assim, eu acho que no final, né, esse grande inventor acabou se, vamos dizer assim, se arrependendo dessa sua criação. Tudo bem? A gente consegue observar que essa forma aí, até da pessoa ela ficar totalmente deitada, era até uma forma de humilhação, né? Literalmente como se ela estivesse abaixo de qualquer outra classe, de qualquer outra população. Tudo bem? Além disso, né, continuando aqui na Convenção Girondina,
A França, ela vai continuar sendo invadida por outros países, né, por outro exército, mas ela vai continuar obtendo as suas vitórias, tá? Claro que a gente consegue observar, que eu já tinha dito para vocês, que a Convenção Girondina ela só vai durar um ano, porque, gente, vai ter muita briga interna, né, entre os próprios girondinos e entre os jacobinos, tá? Então, por esse motivo, a gente consegue observar que a Convenção Girondina, ela vai acabar sofrendo um golpe, né, vamos dizer assim, de Estado, e quem assume, né, vai ser os jacobinos. E aí ocorre, né, a segunda convenção, que a gente chama de Convenção Jacobina ou Convenção Montanhesa. Lembrando que os jacobinos, né, eles se sentavam na parte mais alta da esquerda da Assembleia. Tudo bem? A convenção que a gente conhece aí, montanhesa ou jacobina, ela vai ocorrer entre o ano de 1793 e 1794, tudo bem? Também um ano aí de governo. Qual vai ser um dos primeiros atos aí, né, dos jacobinos? Primeiramente, eles vão, né, perseguir e matar todos os opositores. Então, gente, o que vai ter de girondinos sendo mortos, né? Grande parte desses girondinos vão acabar pedindo exílio, tá, para outras regiões. Então, eles vão acabar tendo aí muito dos seus bens confiscados, por assim dizer. A gente também consegue observar que esses jacobinos, eles começaram até a se perseguir entre eles mesmos, né? A gente vai dizer que vai ser a época do terror. Então, mesmo que se eu não ajudasse a Revolução Francesa, mas eu também não atrapalhasse a Revolução Francesa, eu era visto como inimiga, né? Simplesmente por eu ter essa atitude totalmente passiva, tá? Então, era muito comum perseguir entre eles mesmos. A gente vai dizer que o grande líder aí da Convenção Jacobina vai ser o Robespierre, tudo bem, gente? Eles vão acabar criando, né, a Constituição do ano 1, que é referente ao primeiro ano da República, só que essa Constituição vai acabar não entrando em vigor, tá? Eles simplesmente vão continuar, vamos dizer assim, fortalecendo aquilo que já tinha sido criado, tá, pela Assembleia, que vai ser extinguir, né, todos os privilégios feudais, os bens da igreja, né, que já tinham sido confiscados, eles vão acabar vendendo junto, né, com grande parte dessas riquezas, vamos dizer assim, que os nobres e que grande parte desses girondinos acabaram deixando para trás. Tudo bem? Um dos atos mais revolucionários que eles vão acabar criando, né, vai ser a abolição, tá, da escravatura, principalmente aqui nas colônias. A gente vai ter uma consequência muito grande aqui, né, nas colônias francesas no continente americano. E, além disso, eles vão acabar criando, né, um novo calendário, que é o calendário republicano revolucionário, tá? Então, assim, os meses vão ter nome diferenciado, tá? E os dias do mês, eles vão acabar sendo menores. A justificativa é que eles queriam criar algo totalmente novo. E como que era, vamos dizer assim, esse novo calendário? Era baseado principalmente nas fases da natureza, tudo bem? Então, eles se baseavam aí, né, vamos dizer assim, em período da primavera, o período quando as flores, elas floresciam, né? E assim por diante, tá? Claro que, por conta dessa época do terror e vários motins e conflitos internos, tá? Acabou-se, vamos dizer assim, levando a um novo golpe, né, político. E aí sim, quem vai assumir, né, que eu já citei para vocês há alguns minutos atrás, vai ser a Convenção da Planície, que vai governar entre o ano de 1794 ao ano de 1795. Um ano também. Tudo bem, gente? Qual vai ser um dos primeiros atos aí da planície? Ela vai fazer aquilo, né, que os jacobinos já estavam fazendo. Então, ela vai caçar principalmente os jacobinos, que vai ser conhecido como terror branco. Até porque os jacobinos, eles eram vistos, gente, totalmente como pessoas, vamos dizer assim, totalmente revolucionárias, lunáticas, entre outras coisas mais. Então, eles literalmente acabaram fazendo uma limpa, tá? Eles vão acabar criando, né, a Constituição do ano 3, que seria o terceiro ano da República, e a gente consegue observar
que o legislativo, ele seria entregue a duas assembleias, tá? Então, o legislativo agora ele não teria, vamos dizer assim, os poderes absolutos. Então, seria dividido em dois poderes, que a gente diria que era o Conselho de 500, que seria o responsável por criar as leis, e temos o Conselho de Ancião, que seria, né, os responsáveis por aprovar as leis. Eu olhando isso daqui até lembra um pouco, né, das formas de organização, não sei se vocês se lembram de aulas passadas, né, mas principalmente a gente pega aí da Grécia Antiga, né, e de Roma também. Lembra um pouco essas características aí governamentais. Tudo bem. A gente consegue observar que a convenção, ela vai acabar criando, né, um novo tipo de governo que vai ser chamado governo de colegiado, que é o diretório. E o diretório, sim, ele seria agora o novo responsável, né, por dar continuidade nesse governo. Ou nada mais seria do que o diretório, gente, ele é nada mais do que uma continuação da Convenção da Planície. Eu acho que eles mudam um pouco, até como uma forma de tentar tirar essa imagem negativa que a Convenção ela já estava tendo, né, desde do seu primeiro ano de governo, tá bom? O diretório, gente, novamente, vai continuar tendo intensa corrupção dentro, né, dos setores administrativos e vai continuar, sim, tendo vários golpes de Estado. E o diretório, para ele se permanecer no poder, ele vai precisar muito da ajuda do exército francês. É aonde vai surgir esse personagem aí que eu estou mostrando ao lado para vocês, né, que vai ser o general Napoleão Bonaparte. Por que esse cara vai ser tão importante, né, para o povo francês? Ele vai acabar dando um golpe de Estado no diretório e ele vai assumir. Porque ele tá vendo que aquele bando de gente governando não tá adiantando nada, que quem tá sofrendo as consequências é a população francesa e que, né, a corrupção e vários golpes vai continuar sendo dado se uma pessoa não assumir e ter mão firme de fato. E aí aonde, né, ele vai assumir no dia 18 de Brumário. Se lembra lá do calendário revolucionário que eu disse para vocês, né, que vai se mudar totalmente aí? O que a gente conhece como o 18 de Brumário de 1799 seria referente ao calendário 9 de novembro, tá bom? Do nosso calendário aqui gregoriano, tá? Ele vai acabar instaurando o que a gente vai chamar de consulado, em que apenas 3 pessoas, 3 cônsules deveriam governar. E Napoleão, né, ele assume como o primeiro cônsul aquele que teria, né, o maior poder de decisão, tá? Então, a gente consegue observar que Napoleão, ele começa a centralizar aí o seu poder. Falamos aí 10 anos de Revolução. Qual vai ser os principais legados da Revolução Francesa? Primeiramente, né, o governo representativo, até porque a população ela vai ter, vamos dizer assim, pessoas para representar de fato a sua soberania. Então, as pessoas elas deixam de ser súditos e se tornam cidadãs, tá? Que nem temos o termo aí de cidadania, que é quando as pessoas, elas de fato começam a ter, vamos dizer assim, uma maior expressão, né, vamos dizer assim, de opinião. E de que forma ela pode dar sua opinião? Através, né, dessa questão do voto. Vamos aqui, então. A questão do individualismo, eu não posso deixar de esquecer de falar para vocês, né? O que seria o individualismo? Agora eu tenho um direito, né, vamos dizer assim, individuais. Então, eu tenho direito à minha liberdade de expressão, a eu ter propriedade privada, né, e assim por diante. E essa característica aí da nacionalidade, tudo bem? A questão da nacionalidade, a gente até pega como, de fato, o amor não ao soberano, mas a uma nação. Até porque era muito comum as pessoas dizerem assim, ah, eu sou súdito de tal soberano. Agora não, eu sou um cidadão francês, eu sou um cidadão aí, né, vamos dizer assim, que de fato eu tenho poder de representatividade. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, tudo bem que eu estarei respondendo. E nas próximas videoaulas eu venho falando um pouco mais, né, sobre o governo de Napoleão no território francês, tá? Então, até o próximo vídeo.